Por exemplo, vocês fazem a contratação, mas em que momento chega um ponto e fala assim, não, esse atleta não dá mais. Pode jogar bem e tudo mais, assim, o que define você falar assim, não casa mais com o time, tá muito fora do nosso perfil? Eu falo, pela questão técnica e tática, assim, eu brinco com elas, que elas me abandonam antes de eu abandonar elas. Se um atleta que a gente está trabalhando, a gente vê que ele se dedica fora de quadro, que ele tem um comprometimento com a equipe, que ele dorme bem, que ele se alimenta bem, que ele busca todo dia no treino se esforçar e aprender, a gente entende que as coisas que a gente está propondo para ele são difíceis. E que isso exige um tempo de experiência e exige um tempo de adaptação. Agora, tem coisas que são inegociáveis. A forma que ele se porta com as companheiras, a forma que ele se porta com um membro de comissão técnica, com um membro da diretoria, como é a rotina dele fora de treino, qual que é a dedicação dele. Hoje em dia o futsal, ele vem evoluindo em qualquer um esporte de rendimento. Quem vai só para jogar bola, seja futsal, seja futebol, seja vôlei, quem está ali só por brincar com a bola, o dia a dia, essa pessoa ela não tem uma carreira duradoura, porque é muito mais do que isso. É estudo fora de quadra, é tempo que não é só dentro do treino, é chegar em casa e entender que tem uma saída de pressão e que eu preciso estudar, porque vai acontecer, provavelmente isso possa acontecer dentro do jogo e a gente tem que saber responder naquele momento. É uma bola parada que a gente faz gol que define se a gente vai ter uma vitória ou se não vai ter um empate, se vai ter uma derrota. E isso tudo eu estou falando só da questão de estudo. Fora disso eu estou falando de como a gente se alimenta pré-treino, como se alimenta pós-treino, como a gente dorme. Eu brinco com a Lívia que eu, quando chego em casa, eu tenho que ter a minha sesta do meio-dia. Porque geralmente a gente trabalha de manhã, descansa no meio-dia e tem um novo período de treino à tarde. Esse sono, que nem tu falou, ele não me deixa inteiro, mas ele refresca a minha mente para eu estar atento e o meu poder de concentração, o nível de concentração dentro do treino, ele ser muito maior. Porque a gente trabalha com detalhes todos os dias e quando eu estou cansado, a minha mente não vai estar focada naqueles detalhes, ou pelo menos pode até estar focada naqueles detalhes, mas não vai saber dar o feedback melhor para aquele momento. Se eu tenho que puxar um pouquinho a orelha, se naquele momento eu tenho que passar um pouco a mão na cabeça, se tem que ser um feedback mais geral ou mais individualizado, são todas questões que o cansaço, a forma como a gente vai se preparando para uma sessão de treino, ela vai fazer diferença. E dentro disso que a Lívia falou da preparação, nas primeiras semanas, teve dias que a gente chegava em casa e eu chegava com ela. O nosso time não está se preparando para o treino. O Sub-20. Chegou aqui, ele não sabe se preparar para um treino. Elas não sabem o que tem que fazer antes de um treino, elas não sabem o que tem que fazer depois do treino. O nível de concentração, quando começa, é muito baixo. A gente perde 1h30 de treino para elevar o nível de concentração. Então, o nosso preparo... Tem perfis de pessoas também, né? Sim. Que tem que ser mandado, você tem que fazer isso. Tem gente que já chega e já pega, né? Tem todas essas questões por trás, emocional, psicológico. Exatamente, e pode parecer, calma aí, ele está cobrando uma atleta de entrar concentrada no treino já no aquecimento, sim. Porque ao longo do processo, se tu contar uma atividade de aquecimento, ela dura 15, 20 minutos. A gente treina todos os dias. A gente está falando de mais de 1 hora de treino por semana. No mês são 4 horas. Se a gente contar os meses que a gente treina, a gente está perdendo 40 horas de treino. 40 horas de treino só para tu... naquele aquecimento, tu não elevar teu nível de concentração. E às vezes o nível de concentração não é uma coisa que tu fez ali no treino, o que tu chegou brincando com alguma pessoa, não. O ambiente ele tem que ser leve. As pessoas têm que ser espontâneas no treino. Mas é uma coisa que aconteceu no Uber, que tu estava no caminho do treino, que já tirou a tua atenção, é uma forma que tu te alimentou mal antes, que aí tu fica pensando, poxa, isso daqui não caiu bem, eu já não estou concentrado, ou uma forma que tu não dormiu bem, que tu já entra assim, meio que se arrastando. São todas coisas que a gente fala para elas e que as atletas do adulto, elas tiveram um tempo de exposição para saber sobre isso também. E que esse nível de maturidade que a gente fala, que faz diferença. A gente, querendo ou não, 40 horas. Imagina numa sequência de jogos, 40 horas de treino. Vai fazer diferença ou não?